O Ibovespa encerrou a terça-feira em alta de 0,62% aos 186.753 pontos. Já o dólar fechou o dia com queda de 1,12%, negociado a R$ 4,91. E agora conosco sobre o fechamento do mercado financeiro, conversamos com Gabriel Ayran, analista-chefe de investimentos da Cultura Capital. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Helene. Boa noite, Felipe. É uma satisfação estar aqui novamente na Band News, comentando sobre esse nosso mercado. Bom, falamos hoje desse fechamento que o Felipe acaba de citar em termos de números. O que é que justificou tanto o dólar nessa queda e também o Ibovespa reagindo dessa maneira? Hoje foi uma mistura de situações, tanto lá fora quanto aqui dentro, que fizeram com que a nossa bolsa subisse, né, 0,62%, primeira alta desse mês, e com que o dólar caísse no seu menor patamar desde 2024. O primeiro deles foi a situação geopolítica, né, que deu uma certa arrefecida, mesmo sabendo que houve ataques de ambos os lados, Estados Unidos e Irã. As falas deles foram de forma calma e fizeram com que os investidores tirassem um pouco a aversão ao risco e começassem a investir nas bolsas em geral, né? Não foi só a nossa bolsa que teve essa alta hoje, não. A bolsa norte-americana teve alta, outras bolsas de países emergentes também tiveram, porque animaram os estrangeiros. Então, parte da nossa alta vieram dos estrangeiros. A outra parte veio através da decisão da ata do Copom, né, que já veio precificada, e aí com essa entrada de capital estrangeiro que fez com que a nossa bolsa subisse, houveram também algumas ações, como a própria Ambev, que teve uma alta muito grande, né, 15%, juntamente com o setor bancário, e aí fizeram com que a nossa bolsa fechasse nos 0,62% de alta, ficando acima dos 185 mil pontos, que é um suporte muito importante para a nossa bolsa. Eu ia te perguntar a respeito de dólar, mas vamos lá. Por que a Ambev subiu tanto aí? O pessoal está bebendo? O que aconteceu? Qual foi a boa notícia nesse mercado? Porque os bancos, a gente acompanha esse sobe e desce dos bancos. Bancos caíram muito há algum tempo, muito em função do Master e começaram a recuperar. Mas a Ambev, o que aconteceu de movimento hoje no mercado? Porque, afinal de contas, essa é uma empresa que a gente tem que olhar sempre. Exato. Ela é uma empresa muito resiliente, sabe, Felipe? Hoje foi uma alta de 15,3%, a segunda maior alta da Bolsa desde sua criação, desde a criação da companhia em 1999, da Ambev, né? Desde a criação dela em 1999. Isso veio pelo seu balanço, né? Ela foi divulgado, o seu balanço veio muito acima das expectativas, mesmo tendo ali alguns pontos de atenção em relação à sua receita, mas o consumo interno surpreendeu, principalmente das bebidas premium, e aí fez com que a ação subisse e animasse os investidores desse ativo, que vinha ali sempre no patamar, dentro de a gente chama range, né? Dentro de uma faixa de preço ali entre 10, 12 reais, e hoje acabou fechando tendo a sua máxima acima dos 16 reais. Então foi isso que fez com que a Ambev subisse tanto. Uma boa notícia para quem investe em Ambev, então. Bom, deixa eu só complementar, então, a Lene tem uma pergunta sobre a questão da inadimplência, mas deixa eu só complementar a respeito do dólar. Esse dólar tem piso, né? Porque teto a gente já viu lá em cima, ele estava muito acima, ele estava R$ 5,25, R$ 5,30, estava batendo lá. E agora começou a cair. Tem piso, e se ele chegar ali numa casa de 4,70, 4,80, o que repercute isso aí em termos de Selic? Porque o Banco Central vai ter que olhar esses movimentos todos e aí podemos ter uma queda mais acelerada da Selic? Felipe, não se assustem em ver o dólar chegando ali nos 4,80. Não que eu acredite que ele fique por lá muito tempo, mas não se assustem caso vocês vejam o dólar bateu 4,80. Dinheiro estrangeiro continua entrando, esse capital vindo para cá faz com que a nossa bolsa suba, faz com que o dólar caia, porém nós temos aqui no nosso país grandes exportadores, né? E principalmente ligados a commodities. Então, com o dólar muito baixo, pode acabar atrapalhando eles no momento. Então, nós temos aí a parte de importadores e consumidores, que fica legal, né? Com o dólar em queda, a inflação em geral reduz essas pressões de custos importados, ajuda o Banco Central a controlar o IPCA, né, a nossa inflação, mas tem outros problemas aí, principalmente ligados aos exportadores e aos setores ligados a commodity. Eu não vejo ainda um piso para o dólar, não. Como eu falei, pode bater ali nos 4,80, pode
chegar também nos 4,70, mas nada também desesperador. Ter dólar nunca é ruim. Então, quem está aí querendo pode ir começando aí a ter o dólar aí e sempre trabalhando o preço médio nele, porque a gente sabe que no longo prazo ter dólar nunca foi ruim. Ô, Gabriel, eu estou aqui com o mapa da inadimplência aberto, mostrando principalmente regiões, né? A começar pelo Tocantins, que registra a maior taxa do país, 8,2%, seguida de Goiânia, com 6,5%, e Amazonas, 6,4%. Não só citando esses estados em específico, mas em termos gerais aqui no Brasil, sabemos que não está fácil para o brasileiro, desde a compra básica no supermercado, que até às vezes falta para você arcar com essa dívida, com esse pagamento, até outras, como a gente vê, algumas medidas aí paliativas do governo, como é o Desenrola 2.0. Queria entrar nessa esfera. Como a macroeconomia justifica a inadimplência, essa incapacidade do brasileiro honrar com suas contas básicas do dia a dia, até onde isso vai? Lene, toda essa situação geopolítica, ela traz consequências para nós aqui. Obviamente, o Estreito de Hormuz, que é uma das principais rotas do petróleo, fechado, faz com que o preço do petróleo, principalmente do diesel, aumente aqui para nós, né? Isso encarece toda uma cadeia, já que o nosso principal malha de logística é a terrestre, né? E aí faz com que preços de alimentos aumente, e isso aumenta também a parte de inflação e aumenta a inadimplência, porque a pessoa, ela, ao invés de pagar algumas contas, ela precisa pagar a alimentação, precisa pagar água, precisa pagar a luz, e aí essas inadimplências acabam aumentando. Um outro ponto também, fora da questão geopolítica em relação à inadimplência, e que já está tendo muitos estudos, e que a parte do Desenrola ali atendeu uma certa forma legal, foi a questão dos bets, né, e das apostas nos tigrinhos, porque isso aí também está trazendo muita inadimplência para os brasileiros em geral. Tá? E isso também, a questão da inadimplência, Lene, é um fato muito importante para a temporada de balanços nossa dos principais bancos. O Banco do Brasil vem sofrendo com inadimplência ao longo do tempo, inadimplência de grandes produtores, mas também uma inadimplência, e isso atende também para outros bancos, já que com a taxa de juros alta, créditos diminuem, investimentos diminuem, e tudo isso acaba virando uma bola de neve muito perigosa. Em ano eleitoral, mais perigosa ainda. Exatamente, Felipe. Lene. Não, é só que eu acho, enfim, preocupante a gente olhar principalmente a figura do presidente, né, o Lula, falando que o único e exclusivo fator são as bets. Então, desenrole agora e não jogue mais e você estará bem. Não é bem isso, né, Gabriel? A gente sabe que a dívida pública com relação ao PIB está batendo os 80%, isso pelo relatório do Tesouro a gente se pontuar. A FMI já bota muito mais além, perto dos 100%. Então, acho que a má gestão econômica também tem uma contribuição muito mais forte do que não necessariamente olhar apenas para a bet ou para esses jogos online que, sim, são um calcanhar de Aquiles, mas não é o único e principal fator. A gente precisa olhar também como é que o governo está mal gerindo as despesas próprias. Exatamente, Lene. E como você bem disse, tudo isso é uma forma paliativa para tentar diminuir a questão da inadimplência. Porém, como você bem disse, os gastos públicos, a questão fiscal nossa, é algo que a gente vem discutindo e vinha discutindo muito, principalmente antes de toda essa situação geopolítica. Nós sabemos que agora, nós já estamos no mês de maio, a corrida eleitoral ela se intensifica, os gastos públicos tendem a aumentar de forma geral e, assim como essa situação toda da inadimplência aumenta, a questão fiscal também ela pesa muito e vira também uma bola de neve muito perigosa, como bem o Felipe disse, nessa corrida eleitoral. Você disse muito bem que todas essas questões estão ligadas aos gastos públicos e realmente estão sim, e precisa ter atitudes urgentes para que isso seja sanado o quanto antes. Agora, a gente tem uma campanha eleitoral pela frente, Gabriel. A pessoa que for séria na campanha vai ter que trazer más notícias para o eleitor. Eu sei que não é a realidade do político brasileiro, todo mundo vai dizer que vai resolver, ninguém vai mostrar a solução, mas a questão tem uma bomba fiscal
que está contratada para o próximo presidente da República, o próximo ministro da Fazenda, isso reconhecido pela ministra do Planejamento do atual governo, do governo Lula, Simone Tebet, dizendo o seguinte: o arcabouço fiscal foi para o espaço, não existe mais isso. Quem sentar na cadeira, seja Lula, seja alguém da oposição, vai ter que começar um plano do zero rapidamente, porque a bomba fiscal está pronta para... Está explodindo todo dia, mas vai ser uma hecatombe em 2027. Exatamente, Felipe. Toda essa situação da Bolsa batendo máximas, dólar em queda, acabou ofuscando um pouco as pessoas comentarem, né, sobre a questão fiscal, mas ela é real e muito perigosa, né? E como você disse, quem for falar sobre a parte fiscal, ela vai ter que dar algumas más notícias. Nós vimos agora, né, com o Boletim Focus divulgado no dia de ontem, que praticamente a nossa meta de inflação ela não vai ser alcançada para 2026, que era de 3%, né? Hoje nós já temos ali para final de 2026, caso não tenha nenhuma alteração ao longo do tempo, um IPCA de 4,5%, uma Selic que nós estávamos esperando já um início de corte um pouco mais alto, já nessa reunião 0,5, né, 50 pontos base, não acontecendo, e com a ata divulgada hoje, já sinalizando que estão ainda abertos a cortes, mas que pode não acontecer numa próxima reunião, tudo isso afeta ainda mais. Eu sempre digo, o Banco Central faz o que pode com o que tem. A nossa taxa de juros ainda está alta para tentar conter a inflação, mas não vai conseguir durante muito tempo. Justamente sobre essa curva ou linha ascendente ou contínua, né, no caso, da Selic, que eu queria entrar contigo. Há alguma perspectiva de corte, mesmo que sejam esses cortes bem curtos, de 0,25, ou os 14,5 que estamos agora tendem a ficar mais, enfim, nessa perspectiva de repetição, sem corte maior, justamente por conta desse freio que está brigando com o acelerador constantemente aqui na nossa economia, Gabriel? Lene, o driver principal de não ter um corte maior é a questão geopolítica, né? Nós estamos vendo aí sempre, uma semana a gente finaliza ali com um certo otimismo, aí chega no final de semana, tudo vem por água abaixo e aí tudo começa praticamente do zero, e isso vem se estendendo praticamente nos últimos 2 anos, né? Eu vejo que caso mantenha esse clima mais ameno, como está hoje, do mercado, a queda do petróleo, nós podemos continuar tendo aí um corte, um ciclo, né? Esse ciclo de corte ainda de 0,25 neste primeiro semestre. E caso se finalize toda essa situação, cortes um pouco maiores a partir do semestre que vem. Agora, se continuar todo esse imbróglio, dias como hoje, que o petróleo cai, mas amanhã pode acontecer qualquer situação onde o petróleo volte a subir, aí eu não vejo para junho, corte de juros, não. Ou seja, fiquemos de olho no Estreito de Hormuz. Exatamente. Fiquemos de olho no Estreito de Hormuz e, aqui no Brasilzão, no temporada de balanço. Sim, perfeito. Mas o Trump diz um negócio, as ações dele dizem outra, algumas confirmam, outras não. Os iranianos também estão lá com a sua maneira de trancar o estreito. Quer dizer, enquanto não tiver uma solução a essa situação, ela vai continuar pesando ao longo de 2026. O que muita gente acreditava para ser um conflito de 15 dias, já se estende por mais de 2 meses e não há nenhuma perspectiva. Mesmo que nesse momento o noticiário seja de abertura de Hormuz pelos americanos. Mas isso é uma situação que ainda não está consolidada. Enquanto não estiver consolidada, nós vamos continuar andando de lado, aí, olhando para o que está acontecendo lá e os reflexos no Brasil e no mundo. É uma situação complicada. Vamos aguardar uma solução aí. Gabriel, mais algum ponto que você gostaria de colocar aí? Não, vamos aguardar. Nós não temos outra alternativa a não ser aguardar tudo isso. Só uma última pergunta a respeito de Trump
e Lula. Existe alguma expectativa do mercado? Terras raras pode mexer com alguma coisa, que é um dos assuntos que vão ser debatidos por ele, né? Essa é uma situação ainda incipiente, o Brasil não tem, né, hoje como administrar essa fortuna que a gente tem em terras raras. Há um risco de novo da gente simplesmente exportar commodities, né, e ter que recomprar manufaturado. Quer dizer, qual é a situação do mercado? Como é que o mercado olha para esse potencial que é mais uma riqueza mineral? Como diz o Aldo Rebelo, o Brasil tem toda a tabela periódica, não sabe aproveitar. Felipe, exatamente. O Brasil ele é um exportador de commodities e eu vejo a mesma situação para as terras raras. Vai acabar, no meu ponto de vista, vai acabar fazendo acordos com os Estados Unidos, com a China, que é um dos principais parceiros comerciais nossos, e isso, acredito que isso não vai alterar porque não há investimentos para fazer todo o tratamento tanto das terras raras, também investimentos no petróleo e em outras, como você disse, de todos os elementos da tabela periódica. Gabriel Wairan, muito obrigada pela participação. Ótima noite para você e até a próxima. Obrigado, Lene. Obrigado, Felipe. Uma ótima noite a todos. Obrigada.